Bom dia, dando continuidade aqui à bioquímica, vamos para os aminoácidos. Nós já tratamos das grandes macromoléculas lá no início da nossa jornada e agora chegou a hora de tratar especificamente dessa classe de building blocks, que a gente diz. São os blocos construtores das proteínas. Por que nós precisamos, então, dos aminoácidos, né? Nós já vimos que eles constituem as proteínas, como essas proteínas são sintetizadas pelas células. Algumas proteínas têm função enzimática, e as enzimas é que desempenham um importante papel no nosso organismo, catalisando reações químicas. Então, a princípio, existe o seu DNA. O seu DNA é transcrito numa fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, encontra-se com o ribossomo, que está lá, disponível no seu citoplasma. O seu ribossomo irá traduzir esse RNA mensageiro em proteínas. Essas proteínas são formadas por aminoácidos que são transportados até o ribossomo pelo RNA transportador. Cada códon do RNA mensageiro corresponde ao códon do RNA transportador e assim as proteínas são montadas. Então, se você pegar a estrutura primária das proteínas, trata-se de uma sequência de aminoácidos que depois dobra-se entre si, interage com outra sequência proteica que também é dobrada entre si, e aí nós temos a estrutura secundária, terciária e quaternária das proteínas. Essa estrutura tridimensional é essencial para que haja uma correta ação dessa proteína, caso ela seja uma enzima, caso ela seja um constituinte de membrana. Tá. Mas como que esses aminoácidos, então, chegam em todas as suas células a partir da alimentação? Como é que ele faz para chegar aqui? E como que isso pode estar envolvido na saúde dos nossos pacientes, né? Assim como os carboidratos e lipídios, os aminoácidos também podem ser utilizados para gerar energia. Nós já vimos isso. É meio que uma gambiarra que o corpo tem para fazer com que não falte energia em momento algum, porque se faltar energia, o cérebro pode parar e aí isso traz consequências péssimas para o corpo. Como são utilizados para produzir proteínas, esse destino energético não é tão nobre. Então, é normal que o aminoácido absorvido em excesso se torne uma fonte de energia. O que não é normal é os aminoácidos serem utilizados como fonte energética, fazendo com que haja perda de massa muscular nos nossos pacientes. E quando ocorre essa perda de massa muscular, a gente tem que investigar porque pode existir alguma coisa errada com o metabolismo. Os nossos pacientes sofrem perdas nas proteínas teciduais quando há carências nutricionais ou patologias que afetam órgãos que participam do metabolismo energético. Então, é normal degradar aminoácidos quando eles são absorvidos em excesso na dieta. E as nossas próprias células têm um tempo de vida. Quando as células estão próximas da sua morte celular, aquelas proteínas presentes nas células podem também ser degradadas para gerar energia. Fora isso, essas perdas de massa muscular têm que ser investigadas, porque pode ser algum problema, por exemplo, no fígado, que não está sendo capaz de promover a gluconeogênese, por exemplo, que é importante para a manutenção dos níveis de glicose, para a geração de energia, né?
E aí o corpo precisa lançar mão da degradação dos aminoácidos das proteínas. E é dessa forma que a gente usa esses aspectos bioquímicos para investigar as patologias que podem existir nos nossos pacientes. Quais são as circunstâncias, como eu estava comentando para vocês, em que os aminoácidos sofrem a degradação oxidativa, né? Em que os aminoácidos são transformados em energia, são transformados em um esqueleto de 2 carbonos ligados ao acetilcoenzima A e vão para o interior da mitocôndria participar do ciclo de Krebs. Durante a síntese e degradação normais de proteínas celulares, alguns aminoácidos liberados pela hidrólise de proteínas não são necessários para a biossíntese de novas proteínas, sofrendo degradação oxidativa. Então, é um evento normal em que as proteínas do nosso corpo são recicladas, por assim dizer. Quando uma dieta é rica em proteínas e os aminoácidos ingeridos excedem as necessidades do organismo para a síntese proteica, o excesso é catabolizado. Por quê? Aminoácidos não podem ser armazenados. Diferentemente do que nós já vimos em relação a carboidratos e lipídios, não tem como armazenar aminoácidos para um uso posterior. Então, quando durante a alimentação você já esgotou as suas necessidades de absorção de aminoácidos para a síntese proteica, aquele excesso será transformado em energia, e isso é normal. Durante o jejum ou no diabetes mellitus não controlados, quando os carboidratos estão indisponíveis ou são utilizados de modo inadequado. As proteínas celulares são utilizadas como combustível. Então, a princípio, se você está em jejum e não realiza um exercício vigoroso, você já gastou os seus carboidratos que estavam circulando no sangue, já gastou o glicogênio, que era o armazenamento de carboidrato presente nos seus músculos e no seu fígado. E se o exercício é lento, você estará fazendo a beta-oxidação. Na aula passada nós vimos isso. É assim que a gente queima as nossas gordurinhas, ok? Mas, se o exercício é vigoroso, o corpo não tem condições de produzir energia rapidamente a partir dos lipídios. Então, nós acabamos precisando de uma fonte mais rápida. E qual é a fonte mais rápida? Aminoácidos. Acaba que nós utilizamos, então, os esqueletos dos aminoácidos, né, que tem 3 carbonos, para inserção lá no ciclo de Krebs, via acetilcoenzima A, para poder gerar energia de forma rápida, para poder participar da gluconeogênese, na verdade. Porque aí esses esqueletos de 2 carbonos, esse acetilcoenzima proveniente dos aminoácidos, vai ser transformado pela gluconeogênese, né, a rota inversa da glicólise, em glicose. E aí essa glicose será liberada para o restante do organismo. Nós veremos aí um mecanismo pelo qual os aminoácidos acabam chegando no fígado para se tornar glicose, para serem enviados então para o restante do organismo. Por quê? Porque cérebro não pode ficar sem glicose. Porque o músculo tem que fazer glicólise para gerar energia na necessidade de energia sem oxigenação, né? É aquela história, quando você vai para a academia pela primeira vez, faz os exercícios físicos, seu corpo fica todo dolorido. Não deu tempo de criar vasos sanguíneos para irrigar os seus músculos. Então o oxigênio não chega ali, mas a glicose chega. Tem glicogênio ali também no músculo, né? Tem gluconeogênese do seu fígado. Aí o que acontece? Não chegou oxigênio, não dá tempo de fazer o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido tricarboxílico ou o ciclo do ácido cítrico, como nós já vimos.
o corpo vai fazer a glicólise. E aí, no final da glicólise, produz o ácido lático para regenerar a glicólise e manter a glicólise funcionando. Quando esse ácido lático acumula, está lá você com dores musculares, né? E quando isso acontece no jejum, a gluconeogênese será feita com esses esqueletos de 3 carbonos aí, dos aminoácidos, para mandar essa glicose para os músculos para que ocorra a glicólise em situação anaeróbica, mantendo aí a geração de energia, fazendo com que seu músculo continue funcionando, né? Agora imagine isso numa situação de luta ou fuga. A princípio, esse mecanismo existe para que você possa lutar ou fugir, caso seja necessário, em qualquer situação imaginável. E quando você imagina dessa forma bioquímica, fica mais fácil de compreender. As proteínas da dieta são, então, enzimaticamente degradadas até aminoácidos. Então, nós vemos que até para degradar as proteínas que nós absorvemos na alimentação, existem enzimas, né? Então, o passo a passo da história, da narrativa dos aminoácidos começa aqui. Existem enzimas estomacais, né, que já começam a digerir os aminoácidos. Em humanos, a degradação das proteínas ingeridas ocorre até seus aminoácidos constituintes, acontece no trato gastrointestinal. Então, essa digestão de proteínas começa no estômago, continua no intestino, tá? A chegada de proteínas da dieta ao estômago estimula a mucosa gástrica a secretar o hormônio gastrina, que por sua vez estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais e de pepsinogênio pelas células principais das glândulas gástricas. Então é assim que funciona o seu estômago, por exemplo. Quando a comida chega lá, né, quando as proteínas chegam lá, é liberado esse hormônio gastrina e isso faz com que o ácido clorídrico seja liberado. Veja, esse aqui é o estômago, né? Quando a comida chega aqui, libera-se a gastrina. O estômago tem um pH baixo. As células que estão presentes aqui na superfície interna do estômago se comportam dessa forma. Existem as células parietais que secretam HCl. Veja essas pequenas células parietais aqui. Então elas liberam o ácido clorídrico aqui nesse duto, que acaba chegando, né, à luz estomacal. Existem as células principais que secretam pepsinogênios, estão do lado aqui das células parietais. E existe a mucosa gástrica, né, que secreta a gastrina por contato. Quando a comida chega aqui, há a secreção de gastrina, essas células então passam a secretar tanto o HCl, que é o ácido clorídrico, quanto o pepsinogênio. Mas por que secreta HCl? Né? O pH aqui é muito baixo, é um pH 2. É o pH ótimo de funcionamento do pepsinogênio, que vai se tornar então a pepsina, que é a forma ativa da enzima que degrada as proteínas. Esse nome pepsinogênio, né, gênesis, é porque ele dá origem à pepsina. Né? Imagine que a célula produzisse diretamente a pepsina. Se a célula principal produzisse diretamente pepsina, ela mesma poderia ser degradada de dentro para fora, né? Porque imagina, uma proteína, uma enzima que degrada proteínas no interior da célula, não ia dar certo. Então ela produz a enzima pepsina numa forma inativa, que é o que a gente chama de pepsinogênio. Quando o pepsinogênio chega aqui no estômago, num pH baixo, que é o pH ótimo de atuação, aí é que ele se torna pepsina. Porque aí ele sai degradando as proteínas que foram absorvidas durante a alimentação. Né? Então, aqui
aqui ocorre o início da degradação das proteínas, tá? Depois que os alimentos saem daqui e vêm para o intestino, aí entra um outro órgão essencial para a digestão, que é o pâncreas. O pâncreas libera aqui no duodeno, pelo ducto pancreático, outras enzimas também inativas para que se tornem ativas ali naquele pH intestinal e passem a continuar digerindo as proteínas. Aí a mesma coisa acontece aqui. O engenheiro que planejou nosso corpo fez isso de forma extremamente eficiente. Por quê? As enzimas pancreáticas, que a gente chama de zimogênios, que é o que darão origem às enzimas, estão inativas. Imagine proteínas pancreáticas, que são enzimas que degradam lipídios e outras proteínas, sendo sintetizadas na forma ativa dentro do pâncreas. Isso ia dar um problema danado. Então elas são secretadas no intestino para que elas se ativem no intestino. E isso aqui é interessante mostrar para vocês por quê. Quando é que surge a dor abdominal que está envolvida com a pancreatite, por exemplo? Quando há uma obstrução nesse duto. Todas as enzimas, os zimogênios, são transportados por esse duto até chegarem no intestino. E se eu obstruo esse duto? Elas ficam armazenadas aqui. Aí pode ser que essas enzimas se ativem lá no interior do órgão e começam a comer o órgão de dentro para fora. E aí isso causa a pancreatite, por exemplo. Né? Então, entendendo essa questão bioquímica relacionada com a ativação dessas enzimas, né, com a síntese proteica dessas enzimas digestivas e com a ativação delas, você consegue perceber como é que funciona aí algumas doenças. Por mais que o pH ótimo dessas enzimas seja um pH básico, o pH do sangue é neutro, o pH dos órgãos tem que ser neutro, né? Então, isso também ajuda a proteger os órgãos, né? Porque aí o dano provocado por essas enzimas, no caso, por exemplo, de um trauma, né? Tomou um soco na barriga, vai ocorrer a liberação de algumas enzimas digestivas no interior do órgão. Só que o dano não será muito grande, porque não é o pH ótimo de atuação dessas enzimas, não é o pH adequado. Existem outras enzimas dentro do órgão que protegem as células da ativação dessas enzimas digestivas, tá? Então existe toda uma segurança montada aí, né, como se fosse um caminhão carregando algum líquido extremamente corrosivo na estrada e aí ele tem escolta, né? A mesma coisa acontece aqui dentro do pâncreas, que está envolvido na digestão dos aminoácidos, tá? Os aminoácidos são então absorvidos pela camada de células epiteliais da mucosa intestinal. Vejam aqui, né, as vilosidades intestinais dos enterócitos. E lembre-se que os produtos de hidrólise dos lipídios no intestino delgado, após sua absorção pela mucosa intestinal, entram no sistema linfático. Então aqui já tem uma diferença, né? Os aminoácidos vão para o sangue, e esse sangue vai direto para o fígado, e os lipídios vão para o sistema linfático, primeiro, para depois ir para o sangue. Né? Aqui uma revisãozinha, né, do processamento dos lipídios na dieta de vertebrados, ó, os sais biliares, lá da vesícula biliar, nós já vimos isso. Emulsificam as gorduras da dieta no intestino delgado, formando micelas mistas. Então tem os triacilgliceróis lá, né? Glicerol ligado a 3 ácidos graxos. As lipases intestinais degradam os triacilgliceróis. As lipases produzidas lá pelo pâncreas também, tá? Então elas vão pegar esse triacilglicerol e transformar em ácido graxo livre, que são esses aqui, ó. Os ácidos graxos livres que estão aqui. Esses ácidos graxos serão absorvidos pelas vilosidades intestinais, pelos enterócitos, transformados novamente em triacilgliceróis, conectados a lipoproteínas ou apolipoproteínas, e aí
se tornarão os quilomicrons, que vão para o sistema linfático, depois vão para o sangue. E aí no sangue se encontram lá com a lipoproteína lipase, que está presente em todos os capilares do seu corpo. Liberam ali, então, ácidos graxos livres, porque a lipoproteína lipase irá degradar alguns triacilgliceróis aqui naquele momento, em que o quilomicron está passando por esse vaso linfático, por esse vaso sanguíneo. Esses ácidos graxos livres são então absorvidos pelas membranas plasmáticas e vão para o interior da célula. Eles podem ir para o tecido adiposo para serem novamente transformados em triacilgliceróis e armazenados, ou eles podem ir lá para o interior da mitocôndria para sofrerem a beta-oxidação, sendo transformados em energia. Tá? Os aminoácidos não podem ser armazenados. Não existe mecanismo de armazenamento de aminoácidos. E é por isso que, como havia comentado, os excessos são rapidamente convertidos em energia. Então vamos voltar lá para o intestino, né, para aquele alimento que entrou no estômago, liberou gastrina, liberou ácido clorídrico, pepsinogênio se transformou em pepsina, a enzima na forma ativa, começou a digerir as proteínas, saiu do estômago, foi para o intestino. À medida que o conteúdo ácido do estômago passa para o intestino, o pH baixo desencadeia a secreção do hormônio secretina na corrente sanguínea pelas células duodenais. Então, as células do duodeno, daquela porção intestinal, produzem aí esse hormônio chamado secretina. Esse hormônio vai lá no pâncreas e estimula a secreção por parte do pâncreas de bicarbonato no intestino delgado. Por que o pâncreas joga bicarbonato nesses alimentos? Para aumentar o pH de 2 para 7. Porque o pâncreas também vai jogar as enzimas digestivas, não vai? E o pH ótimo de atuação dessas enzimas é um pH básico. Então tem que aumentar esse pH de 2 para 7. Agora você entendeu por que sal de fruta é utilizado para quem está com problemas de digestão. Porque se esse pH não aumenta de 2 para 7, se o pâncreas não dá conta de aumentar esse pH, essa comida fica parada ali. Ela vai passando pelo intestino todinho, só que sem ser digerida. E aí isso causa problemas, né? Causa um desconforto. Então o indivíduo vai lá, toma uma colherada aí de sal de fruta, né? O sal de fruta bate no estômago, não vai ter HCl ali, porque não é um estímulo suficiente para liberar ácido clorídrico, liberar a gastrina, que depois vai liberar ácido clorídrico, tá? Porque a superfície de contato é bem pequena. Isso vai então para o duodeno e vai encontrar aquele alimento que está ali parado. Só que quando encontra esse alimento que está ali parado num pH 4, por exemplo, ele completa aí o bicarbonato necessário para aumentar o pH de 4. Estava em 2 no estômago, aumentou para 4, leva ele para 7. O tampão bicarbonato é um pH 7, né? E aí, então, as enzimas passam a funcionar, as enzimas pancreáticas, e aí dá-se continuidade à digestão desses alimentos, né? Então, esse é o mecanismo aí de ação dos sais de fruta, né, dos bicarbonatos na digestão dos alimentos. E aí a digestão das proteínas segue agora no intestino delgado. A chegada de aminoácidos na parte superior do intestino delgado determina a liberação para o sangue do hormônio colecistoquinina, que estimula a secreção de diversas enzimas pancreáticas com atividades ótimas em pH 7 a 8. Então, é aquelas enzimas que eu mostrei para vocês ali no pâncreas, né? São enzimas que degradam lipídios e enzimas que degradam proteínas, tá? E aí, essa colecistoquinina também é liberada pelo duodeno para estimular essa liberação de enzimas por parte do pâncreas. Também são liberadas no pâncreas, né, o tripsinogênio, quimiotripsinogênio e
procarboxipeptidases A e B. O pâncreas não produz a enzima na forma ativa, ele produz a enzima na forma inativa. Por isso esse nome, ó, gênio, de Gênesis, né? Vai dar origem a proteínas na forma ativa. Então, tripsinogênio irá culminar na produção da tripsina. Quimiotripsinogênio, quimiotripsina e procarboxipeptidase dará origem às carboxipeptidases, A e B. Então, no pâncreas eles estão na forma ativa, quando são secretadas nos ductos pancreáticos, chegam no intestino, e aí lá no intestino tem enzimas que convertem esse tripsinogênio, por exemplo, em tripsina. O quimiotripsinogênio em quimiotripsina. E a procarboxipeptidase em carboxipeptidase. Essas são as enzimas responsáveis pela digestão de proteínas, que continua intestino afora, tá? O tripsinogênio é convertido em sua forma ativa, a tripsina, pela enteropeptidase. Então, essa entero é porque já é uma enzima presente lá no intestino, né? No enterócito, que é o nome da célula intestinal. Então veja que existe uma conexão intrínseca aí entre os órgãos. A enzima tripsina só funciona porque tem a enteropeptidase que transforma o tripsinogênio em tripsina. Então essas carências nutricionais, né, quando o paciente emagrece, né, vamos voltar um pouquinho para a clínica. Será que não pode ser um problema na digestão? E aí você faz a suplementação alimentar, né? Coordena isso no paciente, aplica medicamentos, vitaminas, né? E não funciona. Pode ser um problema intestinal, pode ser um problema metabólico relacionado a essas enzimas, né? E isso tem que passar pela sua cabeça enquanto profissional de saúde. Essa é a importância da bioquímica aqui nesse nível. Então, a enteropeptidase é uma proteína que atua como enzima lá no intestino, transformando tripsinogênio em tripsina. No intestino, a enteropeptidase converte o tripsinogênio na sua forma ativa, então. A síntese dessas enzimas como precursores inativos protege as células exócrinas do ataque proteolítico destrutivo, como havia explicado. Se o órgão sintetizasse a tripsina pura e simples, seria muito provável que vários ataques internos, autoataques, surgiriam, danificando o órgão, com resultados péssimos, né? Porque a pancreatite, inclusive, se for muito severa, pode evoluir a óbito. O pâncreas se protege ainda mais da autodigestão por meio da síntese de um inibidor específico, a proteína denominada inibidor pancreático da tripsina, que previne efetivamente a produção prematura de enzimas proteolíticas ativas dentro das células pancreáticas. Então veja que existe todo um sistema para fazer com que essas enzimas, essas proteínas, não destruam o órgão internamente. Tá? E isso é maravilhoso, isso ajuda a preservar, né, as nossas estruturas internas. A mistura resultante de aminoácidos livres, que é absorvida ali então no intestino, é transportada para o interior das células epiteliais que revestem o intestino delgado, através dos quais os aminoácidos entram nos capilares sanguíneos, nas vilosidades, e são transportados para onde? Para o fígado. Então, se o fígado desempenha um importante papel aí no metabolismo energético, se o paciente relatar fraqueza, se o paciente relatar perda de peso, perda muscular, suspeite do fígado. Nos humanos, a maior parte das proteínas globulares obtidas a partir de aminoácidos é hidrolisada quase completamente até aminoácidos no trato gastrointestinal. Mas algumas proteínas fibrosas, como a queratina, são digeridas apenas parcialmente. Então,
cabelo, aquele torresmo cabeludo que você comeu, o pelo do porco ali não será digerido, mas as outras proteínas ali presentes serão digeridas. O conteúdo proteico de alguns alimentos obtidos a partir de vegetais está protegido contra a degradação por envoltórios não digeríveis de celulose. Então, esse é um problema relacionado à nutrição vegetariana estrita, porque não se tem acesso a boa parte dos aminoácidos presentes em vegetais. Eles estão revestidos por uma parede celulósica que, infelizmente, nós não digerimos, né? Os ruminantes digerem a celulose, porque eles têm micro-organismos no estômago e no intestino que são capazes de quebrar essa barreira, essa parede celular vegetal. Mas nós não temos, infelizmente. Então, se o paciente for um vegetariano estrito, né, ou vegano também, pode existir essa carência proteica, né, a nível de metabolismo. E isso pode estar relacionado com alguma das suas patologias, tá? Então, pense também dessa forma, né, uma forma mais abrangente relacionada aí ao metabolismo. Como que esse aminoácido sai lá da proteína do músculo e chega no fígado para se tornar glicose, né? Então, os aminoácidos estão lá na proteína muscular, por exemplo, o glutamato, estava fazendo parte de alguma proteína no músculo. Ele encontra o piruvato e é transformado em alanina no processo. Há uma fusão ali entre ambos, não tem necessidade de a gente chegar na parte química, tá? É só um exemplo isso aqui também, não precisa decorar, mas você precisa saber que isso aqui existe. Quando você se deparar com isso na sua vida daqui para frente, será um reencontro, não a primeira vez. Então, piruvato mais glutamato, a liberação da alanina. E o alfa-cetoglutarato, como nós já vimos, ele pode ir para o ciclo de Krebs, né? A alanina é que é transportada no sangue e chega no fígado. Quando a alanina encontra o alfa-cetoglutarato, ela é transformada em piruvato, que vai para a gliconeogênese, né? O esqueleto de 2 carbonos ali, o piruvato, vai passar por todos aqueles processos até chegar e se transformar em glicose de novo. A glicose vai para o sangue e chega lá no músculo. Num caso de hipóxia, num caso de um exercício vigoroso, né, luta ou fuga, no jejum, é isso aí que acontece. Essa glicose, então, está disponível para que se faça a glicólise aqui no músculo. Libere aquele pouquinho de energia, mas uma energia extremamente necessária para dar continuidade aqui ao metabolismo e fazer com que você sobreviva, lute ou fuja ou malhe bastante aqui a partir da disponibilidade de energia aqui nessa glicose. E o glutamato depois vai fornecer lá o amônio, o íon amônio, que vai para o ciclo da ureia. A ureia é solúvel em água, vai lá para a sua urina, né? E será liberado do seu corpo, sendo que é um produto tóxico, né? A amônia excretada e o piruvato é utilizado para produzir glicose. A amônia é excretada e o piruvato é utilizado para produzir glicose, que é devolvida ao músculo. Então é assim, em suma, né, que isso existe, né? É preciso que você saiba que isso existe. Os aminoácidos sendo transportados para o fígado para gerar glicose, tá? E se isso está acontecendo de uma forma acelerada, tem alguma coisa errada. Ou com a nutrição do nosso paciente, ou com a saúde dele, tá? Ou algum problema no fígado, algum problema muscular, alguma enzima, algum problema metabólico pode estar ocorrendo ali com aquele paciente. Isso deve ser investigado. Então, aqui a gente vê a necessidade de pedir aqueles exames de sangue que avaliam a função renal, né? AST, ALT, que antigamente eram conhecidos como TGO, TGP. Tá? Então, é nessa hora que os profissionais de saúde requisitam, né, esses exames. Tá? A excreção dos aminoácidos, então, né? Depois que os aminoácidos são metabolizados,
existe a excreção do nitrogênio por meio aí do ciclo da ureia. Se não forem reutilizados para a síntese de novos aminoácidos ou de outros produtos nitrogenados, esses grupos aminos são canalizados em um único produto final de excreção. A maioria das espécies aquáticas, como os peixes ósseos, é aminotélica e excreta o nitrogênio amínico como amônia. A amônia é o produto mais tóxico aí do nitrogênio. Só que o peixe já está na água. Então, tudo que ele solta ele já dissolve, né? Ele já está dissolvido em água, o peixe. Então, ele não precisa ir transformar a amônia em ureia. Então, ele já pode liberar o nitrogênio na forma de amônia diretamente ali na água, né? A amônia tóxica é simplesmente diluída na água do ambiente. Para quem cria peixe, a amônia é um problema, né? Tem que fazer uma aeração do lago ou quem cria peixe em caixa d'água para que essa amônia evapore, porque ela é extremamente tóxica. Se ela acumular ali no ambiente, pode matar todos os peixes, né? E os animais terrestres, né, eles necessitam de vias para a excreção do nitrogênio que minimizem a toxicidade e a perda de água. A maior parte dos animais terrestres é ureotélica e excreta nitrogênio amínico na forma de ureia. É o que acontece com as galinhas e os répteis. Eles são uricotélicos, excretando nitrogênio amínico como ácido úrico, né? E nos organismos ureotélicos, a amônia depositada na mitocôndria dos hepatócitos é convertida em ureia no ciclo da ureia. A ureia passa para a circulação sanguínea e chega aos rins, sendo excretada na urina. Então, nós, mamíferos, somos ureotélicos. Nós pegamos esse nitrogênio que está depositado lá, transformamos em ureia, porque ele é menos tóxico do que o ácido úrico. Não tem gente que tem problemas com ácido úrico, né? O ácido úrico se acumulando nas articulações, causando dores? Então, a ureia é menos tóxica e também é possível que ela se dilua em água porque ela é carregada positivamente. E, diferentemente, então, das aves e répteis, que são uricotélicos, nós secretamos a ureia. E é nítido que a ureia é amônia porque quando você, por exemplo, cuida de ratos num biotério, aquela urina do rato, quando você chega lá segunda-feira para limpar, né, o biotério, era ureia quando ele urinou. Só que depois de um tempo, ela se torna amônia. Então você abre a porta do biotério assim e vem aquele baque de amônia, exatamente a mesma amônia que você no laboratório de química, prática de bioquímica, de química, tem que usar em alguma reação, né? Aí sente o cheiro, é exatamente igual, porque é muita ureia, né, dos ratos. E aí isso se torna amônia com o passar do tempo ali, ela se converte em amônia e evapora, né? Fica presente no ambiente. Por que os aminoácidos são tão importantes, né? Quais moléculas são produzidas além das proteínas, de todas as proteínas do seu corpo, né? Tem mais algumas importâncias aí para os aminoácidos e por que a gente gosta tanto de absorver os aminoácidos na dieta, né? Muitas biomoléculas importantes são derivadas dos aminoácidos. A glicina é um precursor de porfirinas. A glicina é um aminoácido. Quem são as porfirinas, né? As porfirinas são os grupos que seguram o oxigênio na hemoglobina. E aí a degradação do grupo M, que é a ferroporfirina, produz a bilirrubina, que é convertida em pigmentos biliares, sais biliares, né? Que tem a função de ajudar na digestão dos lipídios. Então, quando o grupo M é degradado, ele ajuda na absorção dos lipídios, né? Na emulsificação dos lipídios. E a ferroporfirina é quem segura o oxigênio na hemoglobina, transporta oxigênio para o seu corpo. Veja, existe uma função mais nobre que essa? Sem oxigênio você não fica nem 7 minutos. A glicina e a arginina originam a creatina e a fosfocreatina, um tampão energético. Creatina e fosfocreatina
são então sintetizadas e ficam lá no músculo esperando a hora que o músculo vai precisar produzir energia vigorosamente. E aí, se houver essa necessidade, creatina e fosfocreatina são degradadas. Tá? A glutationa é excepcional, formada a partir de 3 aminoácidos. É um importante agente redutor na célula, então ela evita que ocorram oxidações, ela evita que haja danos no interior das células por conta de radicais livres. Porque a gente desenha a célula aqui para vocês, só que aquilo ali é um caos. Dentro da célula está acontecendo reação para lá e para cá o tempo todo, produto sendo liberado, vesícula sendo transportada, dá um problema, abre uma vesícula daquela, degrada alguma proteína sua, chega lá perto do núcleo, pode danificar o DNA? Não, pá. E a glutationa está lá presente em todas as células do corpo, lidando com esses problemas, né, esses radicais livres que podem causar danos às organelas, ao próprio DNA em si. Né? Então, sem a glutationa não tem como. As bactérias sintetizam D aminoácidos a partir de L aminoácidos. No nosso corpo existem L aminoácidos, mas as bactérias são bem diferentes. Elas utilizam aí os D aminoácidos. É aquela questão de isomeria. Os isômeros R e S ou D e L. Isomeria, você pode olhar para a sua mão, né? É como se você usasse o aminoácido da mão esquerda, você só usasse a mão esquerda, e a bactéria usa o aminoácido que parece com a sua mão direita. Então, eles são semelhantes, só que não são iguais, né? Tem os mesmos ligantes, 5 dedos e tal, só que as posições são diferentes. E aí, o que pode acontecer? Pode existir medicamentos que interagem apenas com o aminoácido D, não interagem com o aminoácido L. É aquela história, se você quiser me puxar aí para o outro lado, eu te dou a minha mão direita. Você tem que me puxar com a sua mão direita. Se você for me puxar com a sua mão esquerda, não vai interagir bem. Né? Isso é isomeria. E como esses D-aminoácidos são comumente encontrados em certas paredes bacterianas, né, as paredes celulares bacterianas, são utilizados antibióticos que têm essa mesma composição. Então, o antibiótico é um D-aminoácido. Aí, só que é um D-aminoácido falho, que está faltando alguma coisa. A bactéria vai lá, acha que aquilo ali pode funcionar para ela sintetizar a parede dela, ela põe aquele D-aminoácido que a gente fez, que está meio estranho, mas ela põe lá na parede celular dela. A partir dali, ela não é capaz mais de produzir a parede celular, porque aquele D-aminoácido que é o antibiótico, está faltando um pedacinho nele para conectar outro D-aminoácido atrás. E aí, se ela não sintetiza a parede celular, ela acaba por morrer. Desequilíbrio osmótico, o sistema imune encontra essa bactéria, por aí vai. A descarboxilação de aminoácidos produz importantes aminas biológicas, incluindo neurotransmissores. Pensa bem. A arginina é um precursor do óxido nítrico, um mensageiro biológico. A arginina, então, ela é necessária para produzir aí o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Agora, só essa informação de que alguns aminoácidos se tornam neurotransmissores já é interessante demais, né? Aminoácidos também são precursores das bases púricas e pirimídicas, encontradas nos ácidos nucleicos. Então, pensa bem, aquela constituição, né, dos ácidos nucleicos depende também dos aminoácidos. Um aminoácido é um precursor importante em cada tipo de via. A glicina para as purinas e o aspartato para as pirimidinas. As bases púricas e pirimídicas constituem RNA, DNA. Não tem nada mais precioso na sua célula do que o DNA. E aí, quando vai multiplicar a célula, né, eu preciso duplicar a fita de DNA. Então, eu preciso de aminoácidos para que se tornem bases púricas e pirimídicas que constituirão esse DNA. Tá? Bases púricas ou purinas, adenina e guanina. Bases pirimídicas ou pirimidinas, citosina, timina e uracila. E aí?
já que os aminoácidos são precursores aí das bases púricas, como é que funciona o metabolismo desses nucleotídeos púricos, né? O metabolismo do que compõe o DNA, porque a célula morre também. Quando ela morre, eu tenho que degradar esse DNA, né? Observe que os primatas excretam muito mais nitrogênio na forma de ureia, via ciclo da ureia, do que na forma de ácido úrico, produzido na degradação das purinas. Então, os problemas que existem com o ácido úrico, né, e aqui eu pus esse slide só para que eu comentei isso, né, durante a aula, estão relacionados aí com a degradação dessas bases púricas e pirimídicas, né? Então veja aqui o ácido úrico. É produzido em primatas, aves, répteis e insetos. Aí existe a ureato-oxidase, que transforma isso em alantoína. A alantoinase transforma em alantoato. A alantoicase, que transforma em ureia. E aí isso aqui é liberado, né? Tudo isso aqui ocorre, né, no nosso organismo, né? E o problema é que, se por algum momento, no metabolismo do indivíduo, ele talvez tenha consumido muita proteína, algum desequilíbrio, ele não chega até o final aqui a ureia, acumula o ácido úrico no sangue. Aí esse ácido úrico, quando chega nas articulações, ele forma cristais. Agora imagina pequenos cristais de sal no meio das suas articulações. É uma dor insuportável. Invariavelmente, ele será degradado, tá? Mas demora um pouco para isso acontecer. E enquanto isso não acontece, o indivíduo sente uma dor danada. Aqui a guanina é um exemplo, né, se tornando ácido úrico. E a guanina existe no DNA. Então, para quem tem problemas com ácido úrico, não pode se alimentar muito de proteínas, tem que ter uma dieta balanceada, né? Porque na carne tem muito DNA, tem muita guanina, né? São células que você está comendo ali. E células que o DNA dura bastante tempo na carne, né? Sobretudo a carne congelada. E aí isso causa alguns problemas nesses indivíduos, tá? Mas só para complementar, né, o que a gente comentou hoje, né, dando alguns aspectos clínicos aí para vocês. Plantas e bactérias sintetizam todos os 20 aminoácidos comuns. Os mamíferos podem sintetizar cerca de metade deles, os demais devem estar presentes na dieta. Esses aminoácidos que nós não sintetizamos são chamados aí de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são precursores aí, só para revisar, né, da creatina e da glutationa. A fosfocreatina deriva da creatina, é um importante tampão energético no músculo esquelético. Então, quando falta energia, quando precisa de energia, a fosfocreatina é utilizada para a produção de energia. E a glutationa, presente em plantas, animais e em algumas bactérias, frequentemente em níveis altos, pode ser considerado um tampão redox. Revisando, glutationa é importante. Olha os D-aminoácidos das bactérias aí, ó. Geralmente não ocorrem em proteínas. Então, nós usamos os L-aminoácidos, mão esquerda, né? Levógero. O destrógero, que são os D-aminoácidos, ocorrem nas bactérias. E aí a gente pode fazer um aminoácido sintético, cicloserina D, que parece com o aminoácido D. A bactéria enganada vai e coloca isso aqui na parede celular dela, e aí não consegue mais produzir essa parede celular. A cicloserina, então, é utilizada no tratamento da tuberculose. Contudo, uma vez que esses inibidores também afetam algumas enzimas humanas que utilizam fosfolipoproteases, não sei o que é esse PLP+. Eles potencialmente apresentam efeitos colaterais indesejados. Então, não dá para utilizar esses aminoácidos aí em grande quantidade, né? Porque eles também afetam o nosso metabolismo.
Mas quando a enzima bacteriana captura esse aminoácido para colocar ele na parede celular, ela é inibida por ele. E é um D-aminoácido, que, a princípio, não tem interação com o nosso metabolismo, só que em grande quantidade ele pode atrapalhar, né? Muitos neurotransmissores, como havia comentado, são aminas primárias ou secundárias derivadas de aminoácidos por meio de via simples. Então, a tirosina origina, que é um aminoácido, né? Uma família de catecolaminas que inclui dopamina, noradrenalina e adrenalina. Esses neurotransmissores são muito importantes, né? Então veja como é importante se alimentar bem, comer os aminoácidos. Os níveis das catecolaminas correlacionam-se, entre outras coisas, com variações na pressão sanguínea. A doença de Parkinson, por exemplo, é um distúrbio neurológico que está associada com uma menor produção de dopamina e tem sido tradicionalmente tratada pela administração de L-Dopa. A produção em excesso de dopamina no cérebro pode estar ligada a transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia. A descarboxilação do glutamato origina o ácido gama-aminobutírico, que é conhecido também como GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, todas aquelas emoções que você sente são inibidas pelo GABA. Então, se você está com ansiedade, o GABA vai lá e limita a sua ansiedade. Medo, o GABA limita o medo. Felicidade, o GABA limita a sua felicidade. Uma baixa produção de GABA está associada com crises epiléticas. Então, vejam como que a nutrição é importante. Se não tem aminoácido suficiente, olha a doença que isso vai gerar. Epilepsia, porque não tem GABA suficiente. Análogos do GABA são utilizados no tratamento da epilepsia. Pode-se também aumentar os níveis de GABA administrando os inibidores da enzima de degradação do GABA, e a GABA, que é a GABA-aminotransferase, né? Então veja que proteínas degradam o GABA. A farmacologia, que vocês verão mais para frente, se não estão vendo agora, né? Trata-se disso, encontrar a enzima que degrada ou que sintetiza algum componente que é essencial e inibir ou estimular essa proteína. No caso aí do GABA, que é derivado de aminoácidos, se você inibe a enzima que degrada o GABA, ele aumenta a concentração nas sinapses. Olha outro neurotransmissor que eu tenho certeza que vocês conhecem. A serotonina é produzida a partir do triptofano, em uma via constituída por 2 passos. Tá? A serotonina é um neurotransmissor da felicidade, né? E a histidina sofre descarboxilação, originando a histamina, que é o conteúdo lá dos mastócitos, que está envolvido nas alergias. É uma possibilidade que você tem de se proteger de algum invasor nas suas vias aéreas, por exemplo. Aí o mastócito produz histamina, libera histamina, e ali você começa a espirrar e expulsa aquele invasor das suas vias aéreas. É um vasodilatador em tecidos animais. Então vejam as rotas bioquímicas, né, que os aminoácidos originam no seu corpo. E aí o triptofano é até comercializado para auxiliar aí na insônia, talvez em quadros de depressão leve, levíssima. Por quê? O triptofano, que é esse aminoácido aqui, tá vendo? Ele acaba se tornando a serotonina, que é um neurotransmissor nessas etapas químicas aqui, neurotransmissor responsável aí pela coordenação do sono também. Olha o glutamato virando ácido gama-aminobutírico, tá? A histidina se tornando histamina, que é liberada pelos mastócitos, e a tirosina se tornando dopamina, noradrenalina e adrenalina. Então é isso aí, meus amigos. A importância dos aminoácidos para o metabolismo. Nós vimos aí, conseguimos abordar na aula aí a absorção, desde a absorção, né, dessas moléculas, o transporte deles ali. Como é que esses aminoácidos chegam em todas as suas células, né? Quando eles chegam lá no fígado,
eles são transformados numa proteína que é chamada de albumina, que eu já comentei isso com vocês, que aí então é distribuída por todo o corpo. E aí as células do seu corpo fazem a pinocitose da albumina. Enterocitose. Absorve essa albumina, digerem ali aquela albumina e libera esses aminoácidos para as células poderem trabalhar na síntese proteica e tudo mais, tá? Para poderem utilizar esses aminoácidos para sintetizarem a serotonina, lá nos neurônios, dopamina, noradrenalina, tá? Assim que funciona a coisa. Dúvidas, sugestões, comentários, estou à disposição de vocês. Ai, meu Deus do céu, por que vocês não falaram que o slide não estava aparecendo antes? Eu esqueci de compartilhar a tela. Mas vocês vão poder ver no vídeo. No vídeo saiu tudinho direitinho, tá? Fiquem tranquilas. Já vou subir ele para vocês aí, para vocês poderem dar uma olhada. Ficamos assim então. Boa semana para vocês, bons estudos. Até a próxima. Fiquem com Deus.